Nós queremos saudar a todas e a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Também para você que vai estar nos próximos dias acompanhando essa mensagem através do YouTube, que Deus possa abençoá-los ricamente, né? Então, vamos fazer a leitura do Evangelho de João, no capítulo 8, Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32. Versículo 8, 32. A palavra diz assim: eu os convido a fazer a leitura junto comigo. Está postado ali, mas para você que trouxe a sua Bíblia também, abra em João 8,32 e nós vamos estar lendo junto. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mais uma vez, João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar. Nosso Deus maravilhoso e eterno Pai, nós já fizemos a leitura da Tua palavra. É bênção, é vida que se renova todas as vezes que nós sentimos o Teu falar sobre nós. Assim, Senhor, nos prepara para entender a mensagem deste dia ou noite e que ela venha produzir em cada um de nós um entendimento, uma glorificação, um sentimento de gratidão por tão grande bênção. Assim, nós oramos no nome poderoso e precioso do Senhor Jesus. Então, meus amados, minhas amadas, nós queremos trazer para os irmãos essa palavra do Senhor Jesus a respeito da verdade, porque o Senhor Jesus, quando ele inicia o seu ministério, ele vai exatamente fazer a leitura do profeta Isaías, e aonde ele diz: o povo que andava em trevas, né, viu uma grande luz, e aos que estavam sentados na região e sombra da morte, a luz raiou. E um pouco antes dessa leitura de João, que está exatamente em João 8,12, o Senhor Jesus disse assim: eu sou a luz do mundo, luz para trazer a verdade sobre a vida do homem. E um pouco antes, em João 8,31, Jesus dizia assim aos judeus que criam nele, tá? Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E aí ele completa dizendo que então vocês conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Esse mesmo Jesus, que ele vai responder um anseio do homem, um anseio perseguido pelos filósofos da Grécia, aonde com as suas mentes eles procuravam uma explicação sobre o que é a verdade. E nós queremos dizer rapidamente o que é a filosofia. A filosofia nada mais é do que o amor pela sabedoria, o estudo das questões fundamentais sobre a existência, o conhecimento, sobre a verdade, sobre os valores morais e sobre a mente. Homens procurando explicar a razão da sua existência. E nós vamos verificar
que o Senhor Jesus, ele vem nesse contexto de mundo, trazendo o que é a verdade. E os discípulos ali andavam com Jesus, mas havia muitas dúvidas. Certa vez, né, Mateus, o Senhor Jesus disse assim: na casa do meu pai há muitas moradas. Não é mesmo, Maria Alice? Na casa do meu pai há muitas moradas. Se isso daí não fosse verdade, eu não explicaria. Helena, né, também. E aí, o Senhor Jesus disse assim: porque aonde eu estiver, eu quero que vocês estejam comigo. Todos vocês, aonde eu estiver. Isto mostrando de que não é este o lugar, o mundo, que é o mais conveniente para nós. E Tomé disse assim: mas mostra-nos como. E o Senhor Jesus, ele se revela a ele dizendo: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ele ali descortina todo o entendimento. Mas interessante, meus amados, que ele diz assim: conhecereis a verdade. Mas essa verdade revelada pelo Senhor Jesus é como que ela continuasse oculta aos olhos do homem. E não por acaso, eu quero compartilhar com vocês aqui, com muita tranquilidade, em paz, sem qualquer crítica destrutiva, mas para o nosso conhecimento, nós vamos ver que a palavra diz que por se multiplicar o pecado, olha, por se multiplicar o pecado, o amor de muitos se esfriaria. Por se multiplicar o pecado, o amor de muitos se esfriaria. Então, nós vamos observar que vai aparecer no mundo de pecado várias correntes filosóficas. E entre essas correntes filosóficas, eu vou narrar aqui algumas relacionadas aqui. Encontra-se o secularismo. O que é o secularismo? É uma visão de mundo que exclui a presença de Deus. Ele separa o Estado e a religião. É um pouquinho além da dualidade do Estado laico, do Estado santo. Então, veja bem, o Estado religioso. Então, até aí, tudo bem. Mas, veja bem, as coisas chegam a um ponto de que a verdade ela acaba ficando oculta. Se não vejamos, temos a presença da filosofia do evolucionismo. O que é isso? O evolucionismo, ele tira de Deus a autoria da criação e lança na evolução da espécie, partindo de um ancestral muito longínquo, primitivo, aonde a princípio nós não éramos o homem tão conhecido. Seria alguma coisa como Homo sapiens, vai por aí afora. E que essa espécie foi se evoluindo até chegar no homem atual. Então, o evolucionismo, ele tira a primazia de Deus como Senhor da criação. Aí impera
não a verdade, mas a mentira, porque é uma tese, não é uma verdade. Mas ao lado disso, nós vamos verificar, ainda hoje nós estamos convivendo com isso, o naturalismo. O que é o naturalismo que nós anotamos aqui? O naturalismo analisa o ser humano cientificamente, falando que nós somos determinados pela nossa hereditariedade. Tudo natural. É natural que isso aconteça, é natural que nós venhamos a existir, é natural que aconteça tudo isso que está ocorrendo nos nossos dias. Olha só, a ideia, afasta o governo de Deus, afasta o juízo de Deus. Vamos lá, nós temos o materialismo. Isso pode ocorrer até para jovens. Não tenho nenhum jovens aqui no momento. O jovem que está aqui já está na universidade, mas o materialismo, ele acredita que tudo é matéria, né? Que a matéria é a substância fundamental de toda a realidade. Então a mente e comportamento humano é fenômeno do universo. Ou seja, são levados de acordo com as ocorrências normais do universo. E não por fruto de um pecado, de um fruto de uma sociedade que cada vez se deteriora mais, de valores morais totalmente jogados na lata de lixo. Tudo é natural. E nós temos o relativismo. O relativismo, ele nega a existência de verdades absolutas ou universais. Tudo é relativo, tá? Eu faço, colho o que eu fiz. Eu não fiz, não colho o que eu não fiz. E vai por aí afora, teremos que expandir muito para nós termos a ideia. E, finalmente, nós temos o mundanismo. O mundanismo é um apego excessivo aos valores materiais, aos prazeres terrenos, em supressão aos princípios espirituais e morais. Então, nós observamos hoje, sem qualquer preconceito, de uma sociedade com valores totalmente decaídos, aonde a fidelidade, as amizades, elas cambaleiam. O seu amigo de hoje, ele certamente e muito provavelmente, ele será o seu inimigo de amanhã. As relações não têm mais estabilidade, porque o amor, ele se esfria a cada dia. Por quê? Qual é a causa disso? A causa disso é que a mentalidade invisível que o homem teima em desconhecer do anticristo já está no nosso meio. Então, desvalorizar os mandamentos e ensinos bíblicos é o lema. E quando nós desvalorizamos os ensinos bíblicos, nós lançamos por terra a verdade. E o Senhor Jesus, Ele nos traz uma palavra dita ali por um homem, príncipe dos judeus, que nós já falamos aqui sobre ele, chamado Nicodemos. Nicodemos, ele vai de noite ter com Jesus, porque ele era uma pessoa importante da religião judaica, e nós podemos ver, Carlos César, lá no Evangelho de João, no capítulo 3, nós vamos ver João, capítulo 3, versículo 3, a partir do
versículo 1. Nós vamos prosseguir. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. Pode ler. Príncipe dos judeus. E este foi ter de noite com Jesus. Se nós estivéssemos aqui que fazer uma leve pregação alegórica, nós diríamos que a noite é porque aquele homem, ele não havia alcançado a luz e ainda não havia alcançado a verdade. Então ele vai ter a noite com Jesus. Mas por que não de dia? Porque de dia iria expor a vida dele aos seus companheiros de religião. Então ele vai ter a noite com Jesus. E aí ele diz para Jesus, Rabi, ou seja, sábio, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Então ele reconhece os sinais de Jesus. Mas que sinais são estes? O mesmo que Jesus começa a pregar e a dizer: os cegos, eles veem. Os coxos e mancos andam. Os mudos falam. Os surdos escutam. Então, escuta esta, é chegado o reino de Deus. Meu irmão, minha irmã, louvado seja o nome do Senhor. É chegado o reino de Deus. Não deixe ele passar da sua vida. Então, voltando, Carlos César, agora o 3:3, Jesus respondeu e disse: na verdade, essa expressão significa assim, Nicodemos, presta atenção, presta bem atenção que eu vou te dizer. Olha esta verdade que você não conhece. Para você, meu irmão, minha irmã, o Senhor Jesus está falando com você agora. Presta atenção. Você ainda não conhece essa verdade. Então eu vou te dizer que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Mateus, tem que nascer de novo para ver o reino de Deus. Mas como eu vou nascer se eu já nasci? É a pergunta, né? O pequenino faz. Mas aqui é o nascer do Espírito. Então, o Senhor Jesus, né, é contestado por Nicodemos, que diz assim: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura ele pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Olha a resposta. Jesus respondeu: na verdade, eu te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Porque o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Portanto, não fica maravilhado de eu ter te dito: necessário vos é nascer de novo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados, estava aqui mais uma das explanações e explicações do Senhor Jesus. O homem, desde então, ele tem procurado uma verdade. Ele tem buscado na vida dele uma verdade. Mas por que essa busca ela é incessante? Vamos raciocinar? Por que hoje nós estamos numa busca incessante? É para nós pensarmos. Tem um pouquinho d'água para mim? É para nós pensarmos. Porque a verdade, ela não se encontra no mundo. No mundo nós encontramos tudo menos a verdade.
Assim, quem está na verdade recebe um título. Qual é o título? Você é diferente. Você não age como os outros. Quando você renuncia a um prazer, a uma diversão, não estamos querendo aqui pregar de que você não pode se divertir. O que nós estamos falando aqui é que na sua vida há uma prioridade. Que prioridade é esta? É fazer a vontade de Jesus. É o momento de eu estar na casa do Senhor, é a minha prioridade. Mas por quê? Porque eu posso fazer muitas coisas depois. Eu posso fazer muitas coisas antes. E quando eu me expresso na verdade, eu sei que aquele a quem eu tenho seguido, ele não se engana, nem é enganado por ninguém. Então eu posso trazer 1000 justificativas, mas aquele que conhece todas as coisas, aquele que é onisciente, ele conhece o seu dia, ele conhece o seu proceder, ele conhece a sua forma de pensar. E nesse momento que eu estou falando com você ainda no YouTube, aqui para a igreja, você está pensando, mas será que Deus, ele sabe exatamente o que eu estou pensando? Ele não só sabe, mas ele já conhece o que você irá pensar nos próximos 100 anos. Olha que Deus poderoso. Eu, com a minha mente limitada, eu não consigo traduzir esse conhecimento de Deus. Eu só posso dizer que Deus diz da sua palavra que Deus pode todas as coisas. E em Jesus eu tudo posso naquele que me fortalece. E esse Deus maravilhoso é aquele Deus onipotente. Ele é capaz de te tirar do mais absoluto marasmo e te colocar na luz resplandecente. E eu digo para os amados de que nós não pregamos absolutamente e não é teologia da prosperidade, mas nós queremos dizer para vocês, para os amados, as amadas, para os irmãos e irmãs, que Deus, ele pode te prosperar mais do que você pede, mais do que você pode. E é exatamente, eu queria que o Carlos César postasse ali para mim, exatamente uma passagem que se encontra, presta bem atenção nisso, olha, 1 Crônicas, no capítulo 4, versículo 9 e 10. Portanto, quando eu ler, quase que vai passar desapercebido. Diz assim: e foi Jabez mais ilustre do que os seus irmãos. E sua mãe chamou o seu nome Jabez, dizendo: porquanto com dores dei a luz. 10. Porque Jabez invocou Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo e os meus termos amplificares, a tua mão for comigo e fizeres que do mal não seja aflito, e Deus
lhe concedeu tudo o que tinha pedido. Louvado seja o nome do Senhor. Oração eficaz. Oração eficaz. Quantas vezes você pediu ao Senhor, ao Deus que você serve, que Ele possa trazer bênção para a sua casa, para os seus familiares, para o seu trabalho, para as suas idas e vindas? Ah, pastor Carlos, eu pedi, mas não aconteceu nada. Eu pedi, mas tudo continuou na mesma. Presta bem atenção. Por que Jabez foi mais ilustre que os irmãos dele? Porque Jabez foi mais ilustre que seus irmãos. Demonstra que não foi somente Jabez, mas também os seus irmãos. Mas por que ele foi ilustre? Você quer ser ilustre da sua casa? Você quer ser ilustre da sua casa? Peça a Deus que prospere a sua caminhada. Mas para isso, faça dele a primazia na sua vida. Ah, eu faço tudo para depois deixar um pedacinho para Deus. Não adianta oração. Não adianta, porque não vai ser recebida. Palavra de Deus. O Senhor Jesus, ele disse assim: é preciso nascer de novo. Mas como é que você quer prosperar se você não nasceu de novo? Como você quer prosperar se você continua do mesmo jeito, fazendo e copiando, andando de acordo com os rumos do mundo? Como você quer ser abençoado como Jabez e que a verdade venha a incidir sobre a sua vida se você continua às ocultas? Vamos pensar. Conversarmos este dia com uma pessoa, tentando apaziguá-la diante de uma outra pessoa, que nós teríamos mais tarde essa conversa, e essa pessoa diz assim: olha, fica tranquilo que tudo que nós estamos conversando aqui, eu não vou falar nada que nós falamos na hora da reunião lá. E eu disse assim para ele: que bênção, né? Você quer ocultar o meu alerta para você? Ó, desperta. Você não vai falar nada com essa pessoa. Não, absolutamente. Dizia eu: fale tudo com essa pessoa se vier ao seu coração. Não oculte nada. Porque eu, como pastor do Evangelho de Cristo, eu estou na luz. E a luz expõe a minha vida. A luz expõe o meu testemunho. A luz expõe o que eu sou. Independente aonde eu esteja. E ele disse assim: então eu posso falar? Fique à vontade. E aí eu disse para ele: se eu estivesse nas trevas, eu manteria e pediria a você sigilo e segredo sobre a nossa conversa, porque ela ficaria oculta nas trevas. Já viu o pecado? O pecado é oculto. Ele está nas trevas. Quando ele sai para a luz, ele morre, ele desaparece. Por isso que eu sempre digo, meus amados irmãos e irmãs, que quando nós aceitamos o Senhor Jesus, nós somos alcançados pela luz. E o que acontece? O pecado, ele se encontra nas trevas. E quando a luz incide sobre as trevas morrem. É um exemplo de criança, né, Mateus? Presta atenção aqui. Você está num quarto escuro. Quando você acende a luz, o que aconteceu com a escuridão? Acabou a escuridão.
Não é isso? Tudo se torna claro, tudo se torna luz. Então, vejam bem, quando nós somos alcançados pela luz que é Cristo, o pecado sai. Mas e aí, pastor? E aquela pessoa que está todo dia na igreja, toda noite, ou então em todo culto, e ela continua pecando? Como é que o senhor está dizendo de que a luz entra e o pecado sai? É porque essa pessoa, eu digo isso com tristeza, mas ela ainda não se converteu. Ela está sendo convencida pelo pecado. Ela ainda está caminhando, buscando entendimento para ser alcançada pela fé, como diz Romanos 10:17, de que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, vejam bem, meus amados, tudo aquilo que nós precisamos é da verdade. O Senhor Jesus, Ele nos liberta do pecado. Ele nos liberta das más obras. Ele nos liberta da corrente da escravidão, do pecado, quando nós temos como pai o inimigo. Mas essa verdade, ela nos liberta do erro. Porque pecar, na teologia, se chama amartia. Amartia. O que é amartia? Errar o alvo. O pecado é errar o alvo. Qual é o alvo? Andar com Jesus. Qual é o alvo? Caminhar para a casa do Pai. Qual é o alvo? Andar pelo caminho estreito. Qual é o alvo? As nossas portas são sempre estreitas. Qual é o alvo? Os pés na rocha. Qual é o alvo? Sempre olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. E nos libertar da ignorância. E interessante, né? Nos libertar da ignorância. Louvado seja o nome do Senhor, né? Então eu queria, César, por gentileza, coloca aí pra gente, para finalizar essa mensagem. Até aqui estão entendendo? Amém. Para finalizar a mensagem, tem um antídoto para a aplicação dessa mensagem para a sua vida e para a minha vida. Eu vou aplicar ela a partir de agora. Eu já apliquei antes de entrar nesse culto, vou continuar aplicando ela sempre, que diz assim, em Oséias, profeta Oséias, capítulo 4, versículo 6, ó, o meu povo, você é povo do Senhor, se ainda não é, Ele te ama, Ele quer te levar a uma conversão, Ele te ama mais do que qualquer coisa, porque Ele deu o seu Filho para morrer no seu lugar e no meu lugar. Então, que amor maior do que esse? O meu povo, ele foi destruído. E aí, qual é a causa? Porque lhe faltou conhecimento. Não só porque faltou conhecimento, mas porque rejeitou o conhecimento. O que é o conhecimento? Ver, saber, conhecer as boas novas, a notícia do Evangelho, de que Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. E aí vem a sentença, pois eu também te rejeitarei. É uma palavra ali para que não seja mais sacerdote diante de Israel e Judá, que são ameaçados com castigo por causa da sua impiedade. É a ignorância e malícia do povo. Isso é bem atual para os nossos dias.
nós precisamos fugir disso. A verdade, somente a verdade nos liberta. Então, veja bem. E eu quero finalizar. João 8,36. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Glória a Jesus. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Louvado, exaltado e glorificado é o nome do nosso Deus. Glória a Jesus. E finalmente, João 11, 25 e 26, né? Presta atenção nisso aqui, ó. Olha aqui. João 11, 25 e 26. A Beth está abrindo a Bíblia. Então diz assim: disse-lhe Jesus, pode continuar abrindo a Bíblia, eu sou a ressurreição e a vida. Crê em mim, ainda que esteja morto. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Olha que promessa maravilhosa. E Paulo vai escrever que o último inimigo a ser vencido é a morte. Ó morte, onde está o seu aguilhão? Jesus já venceu, né? E 26, e todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerás. Eu encerro. Crês tu isto? Crês tu isto? Aleluia! Que Deus nos e os abençoe ricamente com o agradecimento de quando chega a Marcela aqui com o Mateuzinho, vem os dois ali, a gente abre a porta da casa, daqui a pouco vem a Beth com seus dois pequeninos, e aqui nos alegrando com essa presença maravilhosa, que Deus possa abençoá-los ricamente. Deus abençoe. Glória a Jesus.